local, que o nome dele tem poder, que o nome dele tem autoridade, que o nome dele pode fazer todas as coisas, que o nome dele, a palavra dele pode entrar onde você não pode, e ela pode resolver aquilo que você não tem condições de resolver. É o nome de Jesus, aleluias, e é a ele que nós damos toda a honra e toda a glória neste local, amém? Vocês abriram a palavra em Jeremias 33, eu só vou ler o verso 3, eu quero ler em duas versões. Uma diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E eu vou ler na minha versão, que é o que o Senhor trouxe ao meu coração. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Eu vou ler novamente. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, este local é seu, Senhor, a presença é tua, Pai, a casa é tua. Senhor Jesus, estamos no seu nome. Espírito Santo, clamamos pela tua presença, que já se faz presente aqui. Senhor, o Senhor já tem preparado este local. Senhor, agora eu peço que essa atmosfera seja invadida pela presença do teu Espírito Santo, que as mentes sejam dominadas pela presença do teu Espírito Santo, que as mentes sejam cativas a ti, que os corações sejam abertos nessa noite para a tua palavra, para o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Agora toda distração cai por terra, todo pensamento que vem, Senhor, para distrair aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, seja repreendido em nome de Jesus, e que possamos juntos como igreja te adorar neste local, engrandecer ao único que é digno de ser adorado, exaltado, ao único que é digno de ser lembrado, ao único que é digno de verdadeiramente merece todo louvor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluias. A palavra do Senhor diz: invoca-me e responderei. Aqui é Deus falando ao profeta Jeremias, enquanto ele estava numa situação difícil. Enquanto ele estava, pela segunda vez veio a palavra do Senhor, enquanto ele estava preso no pátio da guarda. Jeremias não estava numa situação favorável, mas o Senhor se revela a ele, o Senhor nosso Deus, e diz: invoca-me e eu vou te responder. A outra versão diz: clama-me. O que é invocar? O que é clamar? É suplicar, pedir constantemente, rogar, ou até a gente pode usar essa palavra, implorar. Quando o Senhor fala assim, invoca-me, não é simplesmente me chama, não é simplesmente fala o meu nome, não é simplesmente uma oração simples. Quando o Senhor está dizendo invoca-me, o Senhor está dizendo insiste, o Senhor está dizendo para tudo que você tiver que parar, para toda distração, e entra num local onde você pode me invocar o Deus Altíssimo, invocar aquele que é poderoso para te revelar coisas que ainda não foram reveladas a ninguém, porque o que Deus estava ali dizendo para Jeremias: invoca que eu vou te responder, invoca que eu vou te começar a revelar coisas que você ainda não sabe, mas que vão acontecer, e coisas que estão acontecendo que você não está vendo. Então o Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, e quando o Senhor começou a ministrar, Ele falava: eu sou um Deus que revela. Eu sou um Deus revelador. Só que para Ele revelar, primeiro precisa haver uma coisinha antes. Você precisa invocar. Você precisa clamar.
E ninguém consegue invocar e clamar de boca fechada. Esse invocar é persistir na presença dEle. Esse invocar, ele não disse, clama a mim uma vez. Ele diz, me clama até que eu vou te responder. Me clama até que eu responda. Me clama até que eu revele. Me clama, não sai da posição de clamor, de invocar o nome, de pedir ao Senhor insistentemente. Porque Ele quer revelar. E o Senhor começou a falar comigo, eu sou um Deus revelador. Eu sou um Deus que em Gênesis Ele se revelou como um Deus criador. Ele criou as coisas. Em Êxodo Ele se revelou como um Deus libertador. Ele se revela para aqueles que o amam, para aqueles que o clamam. Jamais, você na Bíblia inteira, nós podemos passear por ela, você vai encontrar alguém que clamou. E ele não respondeu. E não só respondeu, ele revelou. Se revelou numa grandiosidade que marcou histórias, que marcou gerações. E eu não sei você, mas hoje é noite de um Deus revelador que está aqui. E talvez você passou anos dentro da casa do Senhor, ou servindo a Ele de uma maneira. E Ele hoje veio confrontar e dizer, eu sou um Deus que tenho mais. Eu sou um Deus que posso revelar mais. Eu sou um Deus que é o mesmo Deus de Josué. É o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus de Elias. A diferença é que eles invocaram. Eles permaneceram. E eles, independente das circunstâncias. E uma coisa que eu preciso dizer aqui. Jeremias não estava numa situação favorável quando o Senhor diz, invoca-me. Invocar ao Senhor não é quando tudo está bem. E invocar ao Senhor não é só também apresentar a Ele os seus problemas. Invocar ao Senhor também não é fazer aquela listinha diante do Senhor. Eu tenho isso para resolver, isso aqui, e isso aqui, isso aqui. Invocar é você querer conhecer mais do seu Deus. Invocar ao Senhor é você esquecer de onde está a sua situação no momento, fisicamente falando. Independente de onde você esteja, independente do que você esteja passando, o Senhor está dizendo, esquece tudo e começa a me invocar. Porque independente de onde você está, independente dos problemas que você tem, independente se você está preso no pátio da guarda, como Jeremias estava, temporariamente, eu quero revelar. E Ele é um Deus que se revela àqueles que clamam. Em Levíticos, Ele se revela como um Deus cuidador, trazendo algumas instruções ao seu povo. Em Números, Ele se revela um Deus de detalhes. Ele queria detalhes, Ele é um Deus detalhista, porque Ele é um Deus que criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele vai julgar as coisas que Ele criou, pela natureza. Porque eu não sei se vocês repararam, Ele fez o sol um pouquinho laranja, Ele fez as flores coloridas. Se você for no fundo do mar, Ele fez os peixes de várias cores e espécies. Ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus que se revela nas pequenas coisas. Ele criou todas as coisas. Ele se revela na natureza. Ele se revela, como nosso pastor ama pregar, nas galáxias. As galáxias é a infinidade de coisas que existem que nós não conhecemos. Revela a grandeza do nosso Deus. Então Ele se revela através da natureza. Ele se revela em detalhes. Em Deuteronômio Ele é um Deus justo e fiel à sua palavra. Em Josué Ele se revela como um Deus conquistador. Em Juízes, Ele se revela como um Deus que ouve as súplicas daquele que estava preso e precisava de um libertador. E Ele levanta os juízes para libertar. Em Ruth, Ele se revela como um Deus redentor. Em Samuel, Ele se revela como um Deus que fala. Aleluias. Em Reis, Ele se revela como um Deus de governo. Que Ele tem coisas organizadas. Que Ele não é um Deus qualquer. Ele é um Deus que gosta das coisas
disciplina, com coisas de governo, com hierarquias. Ele se revela como um Deus em Crônicas que abate o soberbo. Ele se revela em Esdras como um Deus de conserto. E em Neemias ele se revela como um Deus de restauração. Aleluias. Em Esther ele revela como um Deus que provê o socorro na hora exata. Em Jó Deus se revela como um Deus que restitui. E nós poderíamos ir até Apocalipse, vendo Deus se revelando. Mas até aqui, eu creio que se você tem alguma coisa que você ainda não chegou na revelação do Senhor, se você ler a palavra de Deus, Ele vai se revelando de Gênesis a Apocalipse. Seja qual for a área, seja restauração, seja libertação, seja súplica, seja governo, seja disciplina, seja correção, Ele se revela para você. Ele é um Deus revelador, aleluia. Só que como eu gosto de falar, todos sabem, quem vem na quarta-feira sabe, eu uso muito essa palavra. Que Ele é um Deus de princípio. Ele não vai se revelar para aquele que ignora a presença dEle. Ele não vai se revelar para aquele que não busca com constância. Ele não vai revelar coisas insondáveis, coisas que ainda ninguém sabe, conhecimentos. Vocês têm noção do que é? A palavra do Senhor está dizendo conhecimentos grandiosos. Sabe quando foi revelado a João que ele foi levado ao céu? E ele acorda, de repente ele está lá no céu, ele vê os castiçais, ele vê as estrelas, e ele fala, meu Deus, o que é isso aqui? Ele se prostra, é chocante, coisas profundas. Sabe qual é a diferença de João e você? Nenhuma. Ele era ser humano como eu e você. A diferença é que preso na ilha de Patmos, ele clamava e invocava o nome do Senhor. E muitas vezes nós não estamos nem presos, nós estamos passando umas coisinhas desse tamanho aqui, e nós paramos de invocar, nós paramos de clamar, nós paramos de esperar. Porque uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes você chega ao ponto de invocar, mas você não tem a paciência para esperar a resposta. Você não tem a paciência de esperar a revelação chegar. Pronto, já clamei, fiz uma campanha de 7 semanas. Deus, não aconteceu, eu vou resolver do meu jeito. Ah, Deus não quer me revelar. Ah, é porque eu fiz isso. Ah, é porque eu fiz aquilo. Aí começa as acusações na mente. Ah, é porque na realidade eu não estou assim direito. Ei, o Senhor quer você constante na presença. E a palavra do Senhor hoje, Ele é um Deus revelador, e Ele está dizendo, me invoca, que eu vou te responder, me invoca, que eu vou te revelar. E essa palavra não é geral, hoje é individual para cada um de você. Você tem que clamar, não é o seu pai, é você, não é a sua esposa, é você. Hoje é individual, você clamando, o Senhor vai se revelar a você, e Ele vai revelar coisas sobre você, que talvez você nunca imaginou, talvez você nunca pensou, coisas grandiosas que vão trazer a libertação e a cura sobre a sua vida. Ele pode revelar a você. E hoje estou falando porque nós somos uma geração que nós amamos profecias e profetas. Mas a maior profecia e profeta é a palavra. E Ele pode revelar para você, se você clamar. E se você permanecer na posição de esperar, clama até que Ele responda, clama até que Ele revele, porque Ele é um Deus revelador, Ele é um Deus que se revela, e Ele é um Deus que não só se revelou na palavra dEle, porque Ele também se revela como eu sou, Ele se revela como a nossa bandeira, Ele se revela como o nosso general, Ele se revela como a cura. Ele não tem a cura, Ele é a cura. Ah, meu Deus do céu. Ele se revela como o provedor. Ele não tem a providência para te ajudar. Ele é o provedor das nossas vidas. Ele é o que sempre foi e sempre será, o eterno Criador de todas as coisas. E só aqui eu já posso te convidar a começar a adorar nessa noite. Porque o Deus que eu estou dizendo é o seu e o meu.
E é um Deus que está aqui, porque hoje Ele quer abrir mentes, Ele quer abrir corações, e Ele está dizendo aqui: eu só não revelei mais porque você parou de clamar, eu só não revelei porque você ainda não começou a invocar, eu só não revelei porque você não teve a paciência de esperar a minha resposta, a minha revelação. E quando Ele revela, às vezes você não vai entender na hora, você precisa buscar a resposta da revelação. E é isso que nós somos, gerações que nós temos pressa para resolver as coisas, e nós não queremos buscar e nos aprofundar. Ele também é um Deus. Ele também é um Deus que não só se revelou, como Ele revelou o seu Filho. Ele falou assim: agora está na hora de eu revelar o meu Filho, o Filho de Deus. E o seu Filho, quando veio, Ele se revelou como o Filho do homem, como o Messias, como Cristo, como o que tem o nome que está acima de todo nome. Vocês estão vendo o princípio? Porque Deus é um Deus revelador. E Ele falou: agora é a hora de eu revelar o meu Filho, porque eu tenho um plano. E aí quando o Filho Jesus Cristo chega, Ele fala: agora eu é que vou me revelar, porque eu tenho um nome que está acima de todo nome. E a palavra do Senhor diz em Filipenses 2:9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda pessoa e todo joelho se dobre ao nome de Jesus, tanto os que estão no céu, quanto os que estão na terra. Deus não se contenta só em se revelar, Ele se revela o seu Filho, e o seu Filho revela o nome, a autoridade, o poder que foi dado a Ele pelo Pai, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Do Deus Pai, aleluias. E Jesus não revelou só o poder do seu nome, Ele falou: eu preciso revelar o poder do sangue na cruz do Calvário. Eu preciso revelar o poder do sangue que foi derramado na cruz. E em Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Em João diz Jesus: pois lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Aí Jesus vem para revelar o poder do nome, e Ele vem para revelar o poder do sangue. No sangue há perdão, no sangue há cura, no sangue há libertação, no sangue há vida. E Ele revela algo mais na palavra dEle. Ele se revelou como o que tem a chave do inferno e da morte. Ele é o Jesus revelado para nós, que se sacrificou na cruz, se entregou na cruz. Só que Ele também se revela a um Deus que vai lá nas cadeias. Aleluias. Que Ele vai lá nas prisões, aonde o seu olho não está vendo, aonde a carne não consegue alcançar, mas há um local onde as almas estão presas. E Jesus disse: eu tenho a chave do inferno e da morte. Ele foi até lá. A palavra de Deus diz que Ele foi lá, Ele tomou a chave. Sabe o que isso quer dizer? Ele tem o domínio. Ele libera as almas que estão presas. É Ele que tem o poder sobre a morte. Ele é a vida, e Ele tem nas mãos dEle. Eu quero que você tente visualizar isso. Ele tem nas mãos dEle as chaves do inferno. Ele não precisa de autorização para chegar lá e te resgatar de lá. Estou quebrando o púlpito, pastor. Ele falou que ia quebrar um dia, né, pastor? Ele tem a chave, ele não precisa pedir
para o poderoso chefão lá do inferno, não, que é o poderoso deles. Ei, deixa eu entrar. Não, ele tem a chave, ele entra a hora que ele quer. Ele tira e arranca quem ele quer. Ele tem o domínio e é ele que julga. E ele, o Senhor Jesus, veio na terra para se revelar como esse Deus que tem o poder. Aleluias. Apocalipse diz, primeiro 1:18, sou aquele que vive. Primeiro, ele já diz, ei, eu morri na cruz, mas eu estou vivo. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele morreu para que ele tivesse esse domínio. Para revelar para você, eu sou Jesus, o Todo-Poderoso. O meu sangue tem vida, o meu sangue tem perdão. Além do meu sangue ter perdão, do meu sangue ter vida. Eu tenho na minha mão o domínio do inferno, o domínio da morte. Não acontece nada sem o domínio e a presença do Senhor. Ele é o que se revelou como o que tem o domínio sobre tudo que há, invisível e invisível. Colossenses 1 diz que ele é o primogênito em tudo, que é o cabeça da igreja. E através do seu sangue foi reconciliado todas as coisas que estão nos céus e na terra. Só que aí não para a revelação. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele se revela, Deus. Ele revela o seu filho. Seu filho se revela a nós. E agora ele vai revelar o Espírito Santo de Deus. Porque não há outro que tenha o poder como esse Deus. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero exaltar a Trindade nessa noite. Porque Ele é um Deus Pai. Ele é o Deus que entregou o Filho. E Ele é o Deus que mandou o Espírito Santo para estar conosco. Aleluias! E Ele revela o Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Consolador, o que convence da justiça, o que sela os filhos, o que reveste de autoridade e poder, o que traz à memória todas as palavras de Jesus, e é o que ministra sobre nós hoje, é o Espírito Santo de Deus. Em João 14:26 diz, mas Ele é o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. E eu não posso começar o meu testemunho que eu vim dizer hoje, sem exaltar, sem exaltar este Deus. Porque se hoje você e eu temos libertação, é porque Ele é um Deus que revela. Ele é um Deus que enviou o seu Filho para se revelar. Ele é um Deus que deu o nome de Jesus para que nós pudéssemos ser livres. E eu venho exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa noite. E lembrá-los que em 2 Coríntios 4:7 diz assim, tudo isso que eu disse, sabe onde está? Dentro de vasos de barro. Porque o Senhor revelou o Espírito Santo, que hoje atua em nosso meio, que hoje nos convence, que hoje nos disciplina, que hoje nos molda, que hoje é o que pega o barro e começa a fazer de novo, moldar o barro, e é o Espírito Santo que enche o vaso, e é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai abrir os seus olhos, é o Espírito Santo que abre o seu coração, é o Espírito Santo que trabalha e ministra nessa noite, neste local. É o Espírito Santo que tem poder. Ele tem o poder, está nas suas mãos. É o Espírito Santo que te reveste de autoridade e poder. É o Espírito Santo que te envia e Ele te capacita para você fazer o que você precisa fazer. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E nós temos esse tesouro em vasos de barro. Em 2 Coríntios 4:7 diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Paulo está dizendo, este
ministério que eu prego, esse Jesus que eu prego, essa autoridade que eu ministro, esses mortos que levantam, essas pessoas que são curadas, essas pessoas que são libertas, todas essas demonstrações que eu dou, e todo esse tesouro está num vaso de barro, porque para nós lembrarmos que nada provém de nós, tudo provém dele, tudo é para ele e tudo vem por ele, para que nenhum de nós se engrandeça, mas que o nome de Jesus apareça, aleluias. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu quero só lembrar você, se você como eu, se sente um vasinho de barro aí, que às vezes dá uma quebradinha e precisa ir para a mão do oleiro, é normal, porque nós somos de barro e Ele nos conhece. A palavra diz que a nossa essência vem do pó, e para o pó nós vamos voltar, mas o que está de precioso não é o barro, é o que está dentro do barro, é o que está dentro do vaso, é isso que está de precioso. Então eu quero te lembrar, não importa quantas vezes você deu uma quebradinha, uma rachadinha aí, desde que você se coloque na mão do oleiro, e deixe que ele transforme o vaso, e deixe que ele refaça o vaso, e deixe que ele limpe o vaso. Ele vai colocar os mistérios, ele vai colocar a unção, ele vai colocar o poder, ele vai colocar a autoridade, ele vai colocar dons, ele vai colocar revelações, ele vai colocar conhecimentos inacessíveis dentro deste vaso, que continua sendo de barro, para que o nome dele seja glorificado, aleluias. E para que eu e você nunca se esqueça que nada provém de nós, tudo provém dele. Por isso que quando você fala, eu sou incapaz, você está cometendo um erro. Não porque você é capaz, mas se você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e você está na mão do oleiro, não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. É Ele que dá o dom, é Ele que dá a libertação, é Ele que traz a transformação, é Ele que te revela, é Ele que te acorda, 3 horas da manhã e te fala, ora por isso, porque está acontecendo uma guerra agora no mundo espiritual. Como é que você ia conseguir saber disso sem a revelação do Espírito Santo de Deus? É sempre Ele, por Ele e para Ele, amém? Louvado seja Deus. Há 1 ano, 7 meses e 8 dias atrás, eu comecei um processo de libertação. Maio 9, onde o Espírito Santo, onde Deus, através do Espírito Santo e pelo nome de Jesus, começou uma limpeza profunda na minha vida. E algo que, sem revelação e sem sabedoria, não tem como nós chegarmos a essa libertação. E o Senhor começou a trabalhar em várias áreas da minha vida. Mas hoje, especificamente, eu vim falar de uma área que o Senhor trouxe uma revelação sobre a minha vida. E uma área que talvez não seja o seu problema, mas é um princípio que Ele trabalha desta maneira. E é uma área que eu sofri desde os meus 12 anos de idade. E o Senhor começou a me mostrar muitas coisas. E uma das coisas que Ele me mostrou é que eu estava cativa nessa área. Eu estava sendo dominada nessa área. E eu, além de cativa, eu estava presa por correntes nessa área. E essa área é a área física. E para explicar melhor, eu preciso começar na minha adolescência, para que vocês possam entender o que o Senhor me revelou. Quando eu falo de área física, gente, é que eu lutei contra o peso. Eu tive problemas nessa área por muitos anos. E tudo começou lá nos meus 12 anos de idade, onde, através desse propósito que eu me levantei para fazer, o Senhor começou a me revelar. Porque, para mim, já era normal
fazer dieta. Para mim já era normal eu deixar de comer algumas coisas e depois voltar a comer igual uma desesperada. E eu virava e ficava naquela roda gigante. Eu estava bem, depois estava mal. Eu estava bem, depois estava mal. Mas quando eu comecei o meu processo de libertação, eu não comecei por causa disso. Mas o Senhor começou a me libertar, e como Ele começou a fazer uma limpeza, Ele me mostrou algo lá nos meus 12 anos que eu nem imaginava, que na realidade foi a porta onde tudo começou para eu entrar nesse cativeiro. E eu sofri tantos anos, que hoje eu tenho 38 anos, eu comecei com 12 anos, e eu fiquei presa nesse cativeiro, sem entender e sem saber, e eu busquei todos os recursos humanos. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue que diz que gastou com tudo? Eu parecia ela, porque eu já tinha tomado todos os remédios possíveis, feito todas as dietas que você quiser me falar hoje, eu já fiz. Tudo que você falar que o nutricionista falou, eu já sabia, porque eu vivia nisso. E eu tinha um alívio temporário, mas eu não sabia que eu precisava. Era de uma libertação. E o Senhor trouxe essa revelação sobre a minha vida. E por que eu no começo, eu ministrei que Deus é um Deus revelador? Porque Ele é um Deus que revela. Aquilo que para você hoje está sem resposta, se você se colocar na presença dEle, Ele é um Deus que pode te revelar. E às vezes a raiz do problema está onde você nem imagina. Você às vezes está sofrendo coisas que você acha que é normal. Porque, gente, quem nunca fez dieta na vida? Levante a mão. Todos já passamos por isso. Todos já passamos por um período de insatisfação nas nossas vidas. Todos já passamos por isso. Nós já se olhamos no espelho algum dia e nós não estivemos satisfeitos. Temos algumas exceções, mas a maioria não. Todos nós passamos e eu não sabia. Então, para que você entenda onde eu preciso chegar nessa noite, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, porque não é o meu testemunho, é a palavra dele, amém? Mas através do meu testemunho, eu preciso ministrar algo sobre você que o Senhor me mostrou, porque tem cativeiros que às vezes nós estamos presos há muitos anos, e é por isso que nossas vidas em alguma área não andam. E o Senhor quer trazer revelação, assim como Ele trouxe na minha vida. E eu quero já dizer, ainda não estou completa, mas eu estou liberta. Agora eu estou passando o meu processo de cura e restauração, que o Senhor já me disse o tempo que levaria. Ele falou 1 ano para você estar curada e restaurada, porque já é algo que eu quero dizer à igreja. Nós queremos a libertação, mas nós precisamos entender que quando há uma libertação precisa haver cura na área e precisa haver às vezes uma restauração sobre aquela área que você foi liberto. Então é um processo que não é rápido, mas é um processo que, se você for liberto verdadeiramente, você está livre para passar pela cura e pela restauração. E eu estou hoje muito feliz, porque eu nunca na minha vida, desde os meus 12 anos de idade, estive tão feliz como eu estou hoje. Porque eu posso ainda não estar no peso que eu sou suposta estar na minha altura, mas eu sei que o Senhor me libertou. E o revelador, Ele trouxe a cura sobre a minha vida. Ele trouxe uma restauração no meu ser. Ele trouxe uma restauração na minha autoimagem. Então Ele trouxe uma cura que mudou todas as coisas. Porque muitos de nós, quando nós não estamos naquele... Muitas mulheres, né? Quando nós não estamos naquele pezinho ideal, nós ficamos tristes, angustiadas. E o que eu quero dizer com isso é que mesmo eu não estando ainda no peso que eu preciso estar, eu estou alegre, eu não tenho angústia, eu estou feliz, eu consigo me amar, porque o Senhor trouxe a cura. E hoje eu vim aqui porque muitos têm me perguntado o que você fez. E eu tenho respondido, libertação. E muitas pessoas têm se assustado. Libertação. Muitos têm esperado eu dizer, estou tomando a tal da injeção. Estou tomando um remedinho. Não, eu fui liberta.
Eu fui liberta. Eu fui liberta pelo sangue de Jesus. E é por isso que eu quero te dizer hoje, não tem nada que o nome do Senhor Jesus, e esse hino vitorioso és. Ele é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Ele vai em lugar onde você não imagina. E Ele arranca a sua alma de lá. Ele abre as cadeias. E Ele diz, ser livre, ser livre. A palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus. É Ele que te liberta e te traz para a liberdade dEle. Aleluias. Então eu quero começar a contar que a porta começou na minha adolescência. Porque na transição, todas as mães aqui, as menininhas vão saber que às vezes, né, dependendo da estrutura da família, nós passamos da fase de criança para adolescente e a gente fica meio com o corpo meio sem uma forma, né? Então eu passei essa fase de criança para adolescência. E eu não era nem uma mocinha, nem uma criança mais. Eu estava meio indefinida ali. Só que começaram a muitas pessoas, né, sem querer, eu sei que não é por intenção, começaram a falar, fazer aquelas gracinhas. Você está gordinha, olha só. E aquelas gracinhas que às vezes a gente fala e não sabe como aquilo pode colocar a pessoa num cativeiro. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, até com as nossas brincadeiras, porque eu ouvi muito isso. Nossa, você está gordinha, hein? E eu era a mais gordinha da família, então havia uma comparação. E por causa desses comentários, eu era uma criança, eu tinha 12 anos de idade. Eu, na minha casa, lá em casa, a gente morava no sobrado, e a gente tinha uma rede lá na varanda. E eu lembro até hoje que eu costumava sentar lá na rede. E aí eu comecei por causa desses comentários, eu comecei a notar isso, né, que realmente era uma verdade, mas era uma transição que eu estava passando, era algo normal na realidade, que dali um ano eu ia ter o meu corpo formado conforme a imagem que Deus me deu. Cada um de nós temos uma estrutura, e Deus me deu uma estrutura, só que eu estava passando por um processo que é normal. Mas por causa disso, eu fui lá, eu ia lá para aquela redinha lá, minha, me balançava, e eu comecei a criar uma imaginação na minha cabeça. Eu comecei a criar uma Priscila que não existia. Aí eu comecei a criar assim, nossa, se eu tivesse o corpo assim, se eu tivesse assado, e ficava na minha mente, eu não falava, mas eu abri uma porta através da imaginação. Eu sentava ali e eu ficava imaginando se eu tivesse outro corpo. Eu ficava imaginando se eu estivesse, e eu também entrava em outras áreas. Eu imaginava eu com muito dinheiro, eu imaginava eu com um carro, eu criei um mundo, para resumir, um mundo que não existia. E hoje você pode falar, mas isso é normal. Não é, porque é uma porta aonde o inimigo entra. Porque por causa da imaginação, eu criei uma Priscila que nunca existiu e nem vai existir. E porque eu criei uma Priscila que nunca existiu e nem vai existir, entrou a insatisfação dentro de mim. E eu comecei a ficar insatisfeita comigo mesma. E por causa da insatisfação que entrou dentro de mim, entrou também um complexo de inferioridade, porque eu comecei a me comparar com outras meninas da minha idade, que já tinham um corpo diferente do meu. Um corpo que às vezes chamavam atenção. Então eu abri a porta, porque eu comecei a criar um mundo que não existia, eu me coloquei lá. Então o meu prazer era ir ter esse momento lá naquela rede, porque eu sentava lá e ficava viajando. Eu lá, não sei aonde, com um copo, não sei de como, e começava a criar algo que nunca ia existir. Só que por causa disso, a insatisfação entrou, a inferioridade entrou, e por causa da inferioridade, a comparação entrou. E ali começou todos os meus problemas, porque eu comecei a me comparar com outros. Porque eu quero te dizer hoje, Deus te deu uma imagem, Ele fez você de uma maneira, Ele desenhou você, e é seu, é especialmente para você.
Quando você nasceu, o Senhor te deu uma estrutura e é sua. E eu cheguei ao cúmulo nas minhas imaginações. Eu cheguei ao cúmulo de imaginar fazendo cirurgia para mudar a minha estrutura. Cirurgias que eu digo, não essas bariátricas, eu falo cirurgia de que eu tenho um ombro mais largo que o meu quadril. Eu ficava me imaginando cortando o ombro para que diminuísse o meu ombro, para que tivesse ombros pequenos. Para você ter noção de como é perigoso, porque isso foi começando aos pouquinhos, foi começando um processo, vai entrando e você vai se afundando naquilo. E você, se não tiver uma vida espiritual, um espírito levantado, se você não tiver uma vida de oração, e se você não tiver discernimento, você vai entrando nessas coisas e você pode se perder nelas. E por causa da comparação, isso começou a durar e eu comecei, aos 12 anos de idade, em 1997, eu comecei a minha primeira dieta. E começou uma jornada que durou até o dia 26 de outubro de 2023. De 1997 até 26 de outubro desse ano, eu comecei uma jornada de dietas, e mais dietas, e mais dietas, e remédios, e mais remédios, mesmo que aquela minha fase de menininha para adolescência já tinha passado. Mesmo que eu já tinha o corpo que Deus me deu, me estabeleceu, e não era um corpo feio, não. Só que eu me olhava no espelho, e eu não gostava do que eu via. Por causa da insatisfação. Eu não queria daquele jeito. Por mais que todos, minha mãe sempre falava, filha, você é linda. Meu pai sempre, não foi por falta dos meus pais falarem, mas porque eu criei algo. Eu criei um patamar, um padrão na minha vida que não existia. E hoje ainda é pior, porque naquela época não era muito, mas hoje a moda, hoje como é que fala? As influencers, né? Elas criam isso e nos trazem as pessoas, tragam as pessoas para aquele mundo que às vezes que elas nunca vão alcançar, seja no corpo, seja no dinheiro, seja na riqueza, seja nas viagens que são expostas aí à luxúria. Às vezes nós nunca vamos ter aquilo. E às vezes aquilo traga você para viver aquilo que você nunca vai viver. Então eu comecei a minha jornada. E eu emagrecia por um tempo. Aí voltava tudo, porque na realidade a solução não era uma dieta. A solução não era um remedinho para emagrecer. A solução estava aqui dentro da minha alma, ser liberta. E eu nunca soube disso. Então, quando eu comecei a tomar remédio, durante a minha libertação, Deus me mostrou que o remédio, ele abriu portas para algumas coisas entrarem na minha vida. Então, o Senhor me mostrou que o remédio, ele é uma solução temporária e maligna. Porque primeiro que o remédio não traz nada de bom para a sua saúde. Ele traz uma solução temporária para fazer você chegar onde você quer rápido, que eu chegava muito rápido. Às vezes eu tinha um casamento para ir, eu vou tomar um remédio, porque eu vou para o casamento. Eu ficava linda para o casamento. Acabava o casamento, eu tinha o problema de novo. Porque eu começava a comer de novo, eu tinha o problema. E Deus, quando eu comecei a minha libertação, Deus me mostrou. E o primeiro espírito que Deus falou comigo. E eu estava na esteira, tentando fazer novamente a minha dietinha, meu exercício. E o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, compulsão. Aí eu levei um susto, né? Que eu falei, compulsão? Nunca ouvi isso. E eu até lembro que eu falei com a pastora, né? Falei, pastor, já ouviu disso? Compulsão. Ela, muito! Falei, então é verdade, é isso mesmo. Porque eu cheguei a achar, né? Eu não cheguei a procurar uma ajuda médica, mas eu cheguei a achar nesses últimos meses, antes de eu ter a Isabela, que eu tinha uma deficiência na mente. Porque eu começava a comer e eu não conseguia parar. E eu comia não era por fome. E nem porque eu nunca tinha comido. Que graças a Deus na minha casa nunca faltou. Eu nunca tive escassez. Porque tem pessoas que têm escassez, né? Mas eu nunca tive. Mas eu começava a comer com compulsão. Então, eu via que eu tinha aquilo, o que eu fazia? Todo mundo comendo a torta maravilhosa que foi feita.
E aí eu falava, eu não posso comer, porque se eu comer um pedaço, eu vou querer comer tudo. Então eu não comia, e porque eu não comia, eu sofria. Porque eu falava, nossa, eu sou infeliz, porque eu não posso nem comer um pedaço de torta. E aquilo, gente, só foi piorando, porque aí eu sabia que se eu comesse, só que aí o que acontecia, todo mundo ia dormir. Eu ia lá comer meu pedaço de torta, de noite. Aí eu comia um, aí eu comia 2, aí eu comia 3, aí eu comia, e comia até passar mal. Porque eu não comia por necessidade física, eu comia por uma compulsão que estava dentro de mim. E muitas das vezes eu cheguei a pensar que era psicológico isso. E eu fui estudar sobre isso. E aqui nos Estados Unidos tem eating disorder. Tem isso, né? Você procura ajuda. E eu estava pronta para pedir, Douglas, me leva, porque eu já não aguento mais. Porque eu tive a Melissa. E depois da Melissa eu consegui perder muito peso. Mas adivinha com que ajuda de quê? Remédio. E eu cheguei a perder. Só que eu ganhei tudo de novo. E eu já estava cansada, porque já era desde os meus 12 anos de idade. E eu já não aguentava mais isso. Eu estava cansada de não poder. Eu deixei de ir em festas. Porque eu sabia que se eu começasse a comer, eu não conseguia parar. Isso não era todos os dias, deixa eu explicar. Isso eram crises que eu tinha. Eu tinha crises de compulsão, não era a minha vida diária. Que muitos aqui vão ficar surpresos com algumas coisas que o pastor me liberou a contar aqui. Alguns vão ficar surpresos, porque nunca viram isso. Nunca viram essa Priscila. Mas não era todos os dias, eram crises, eu vou chamar de crises, que eu tinha de compulsão. E que quando vinham essas crises, eram fortíssimas. E depois que meu pai morreu, eu notei que piorou as compulsões. E foi aonde eu cheguei num ponto de uma das coisas mais, para mim, foi uma das coisas mais terríveis que eu já fiz, né? E chegou ao cúmulo de eu pegar a comida, eu falei, eu vou jogar fora para eu não comer. Só que mesmo que eu joguei em cima do lixo, tá, gente? Eu falei assim, eu tenho que comer. Eu voltei lá, abri o lixo e peguei um pedaço. Quando eu peguei um pedaço, eu me senti tão mal. Porque eu notei, meu Deus, eu tenho algum problema. Porque como uma pessoa que está satisfeita, já tinha comido. Eu joguei para não ter que comer, mas eu não aguentei, porque o que estava me dominando era maior do que eu naquele momento. Eu não estava forte espiritualmente ao ponto, e nem com discernimento do Espírito Santo, para ter domínio sobre a minha vida, e não fazer o que eu fiz. E quando eu fiz aquilo, aquele dia, eu falei, chega, Senhor, tem alguma coisa errada comigo? E por causa da compulsão, entrou a glutonaria. Tomou conta de mim. Eu nunca me sentia satisfeita. Eu comia doces e doces e doces e doces sem parar. As madrugadas eu levantava e eu comia nas festas. E sempre era a hora que ninguém estava vendo, para ninguém me julgar, né? Para o meu marido me julgar, para os meus amigos me julgar, para a minha família não me julgar. Então, era sempre nas madrugadas. Eu tinha glutonaria, porque eu pegava um pote de sorvete, eu não comia, eu não tirava 2 colheres do sorvete para eu comer. Eu pegava o pote para eu comer na sala de madrugada, onde ninguém estava me vendo, mas o Senhor Jesus estava vendo. E aí entrou, o Senhor foi trazendo o exagero, porque por causa da compulsão da glutonaria, eu comecei a ser uma pessoa exagerada em questão de alimento. Eu tinha algumas visitas em casa, às vezes, e elas falavam, eu nunca tinha notado, mas elas comentavam, nossa, Pri, você comprou muita comida, não precisava disso tudo. E eu nunca tinha notado isso, até que o Senhor me revelou isso, que era um exagero. E o Senhor me revelou através de um sonho. O Senhor me deu um sonho. E Ele falou, isso aí vem da sua família. Que era um exagero. Eu não comprava um pedaço de carne, eu tinha que comprar 5. Eu não conseguia comprar uma torta, eu tinha que comprar 3. Eu ia receber, às vezes, 4 pessoas, eu comprava comida para 20. E o Senhor falou assim, isso é um exagero. E por causa do exagero, eu comecei a ter desperdício, que é outra coisa que precisava também sair, que desagrada ao Senhor. E aí começou o efeito sanfona. Quantos já ouviram falar disso?
Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu fazia dieta, me sentia bem, voltava tudo de novo. E o Senhor começou através disso. Através dessa minha vida. Isso é tudo que eu estava vivendo. Eu já estou mostrando a raiz do problema, porque o Senhor foi me trazendo elas durante essa libertação. E eu nunca tinha ouvido falar, mas eu li um dos livros que o pastor trouxe sobre libertação, fala sobre isso. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou comigo, verocidade. É verocidade, né? Não, é voracidade. Obrigada. Eu escrevi aqui voracidade. Aí eu fui pesquisar. Peraí, mas o que é isso? Sabe quando você come e você nem respira para comer? Você vai assim, ó, você não sente nem o gosto, nem o paladar das coisas. O Senhor me mostrou isso. Por causa da glutonaria, da compulsão, do exagero. E isso, gente, foi um processo, tá? Que eu estou falando aqui, foi tudo gerando, só foi piorando, né? Tudo começou porque eu comecei uma imaginação inocente lá atrás. E aí começou a chegar, eu cheguei na voracidade. E quando o Senhor me mostrou, eu fiquei com vergonha. Porque eu falei, meu Deus, além de estar com glutonaria, compulsão, eu ainda estou comendo igual. E ele me faz. E quando o Senhor me mostrou, desculpa, é engraçado. Quando o Senhor me mostrou, foi como assim, sabe aqueles desenho animado? Que o bichinho está com tanta fome e some? Foi desse jeito. E eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, o que aconteceu comigo? Como eu cheguei nesse ponto? Porque não é algo que aconteceu de ontem para hoje. Foi algo que eu nunca enxerguei na minha vida. E hoje eu estou aqui para te dizer e louvar a Deus que você pode ter esse conhecimento hoje. Porque eu passei desde os meus 12 anos aos 38 anos de idade. Mas eu louvo ao Senhor, porque as minhas filhas não vão passar por isso. Elas não vão ter isso. Porque já está denunciado e já está repreendido. E hoje eu posso ajudar outras pessoas que passam por isso. Adolescentes e até crianças. Hoje atinge muitas crianças por causa da ansiedade. E por causa da voracidade, eu cheguei na obesidade. E foi incrível porque eu casei com o Douglas, eu tinha 125 pounds. Eu não sei falar em quilos, tá? Eu tinha 125, porque eu tinha tomado remédio. Eu tinha 125 pounds na tábua. E eu sempre tive uma urgência de manter aquilo. Só que eu quero dizer uma coisa para você ver como era uma doença. Eu cheguei, pastor, a não ir em cultos, porque eu tinha engordado 5 quilos. 5 libras. Nem aparecia. Mas o problema não era a libra ou pounds, isso que eu estou querendo dizer. O problema era aqui e aqui. Eu estava presa. Porque eu tinha engordado e meu blazer estava um pouquinho justo. Eu deixei de ir ao culto. E eu não estava gorda. Eu tinha engordado 5 pounds só. Mas porque era uma coisa que eu precisava de libertação e eu não sabia. Eu deixei de ir em vários passeios dos jovens. Eu deixei de ir em lagos com os jovens. Eu deixei de ir na praia com os jovens. Eu deixei de viajar com os jovens. Porque eu me achava feia e na realidade eu estava magra. Porque o inimigo me prendeu num cativeiro. E ele mudou a imagem. Quando eu estava magra, eu me enxergava feia. E quando eu engordei, eu não conseguia enxergar que eu estava obesa. Ele girou uma chavinha em mim. Então, quando eu estava magra, que quando eu casei com o Douglas nos nossos 3 primeiros anos, eu mantive um peso bom. Eu deixei de estar em muitas coisas, de ser feliz. Porque eu não enxergava a imagem que Deus me deu. Eu estava enxergando uma imagem que o inimigo criou. E depois que eu tive a Melissa, eu vou chegar lá, mas que eu cheguei no peso extraordinário, que eu nunca cheguei na minha vida. Depois que eu tive, a Isabela, desculpa.
que eu tive a Isabela, eu estava com um peso maior do que quando eu estava grávida dela. Eu não conseguia enxergar que eu estava obesa. Você entende o que o inimigo fez? Você entende como girou aqui algo e que não era questão de eu ir num psicólogo, que não era questão de eu tomar um remedinho para segurar a compulsão, não era questão disso, era libertação que eu precisava, era Jesus entrar na minha vida e falar, eu vou te libertar, eu vou te transformar, eu vou te curar, eu vou mudar essa imagem, só que não consegui chegar nesse ponto enquanto eu não comecei meu processo de libertação. Eu sempre fui uma pessoa que estava dentro da igreja. E sempre criei no poder do nome de Jesus. E porque hoje eu falei sobre um Deus revelador. Porque você pode estar na igreja, você crê no sangue e no nome de Jesus. Mas tem coisas que Deus quer te revelar a mais. Você conheceu Jesus até um nível só. E Ele quer te revelar mais. Sabe por que eu li Jeremias? Quando eu dobrei meu joelho, o Senhor começou, clama a mim, e eu vou te revelar. Quando eu dobrei meu joelho, Ele começou, clama a mim, e eu vou te revelar. Ele começou a dizer, clama, que eu vou te revelar. E eu comecei a clamar, e Ele começou a me revelar. E é por isso que hoje eu estou aqui para te dizer, Ele é um Deus que revela. Seja qual for o seu cativeiro, a sua prisão, Ele é um Deus que te tira de lá. Sabe o que precisa? Clama a Ele. Sabe o que precisa? Persiste na presença dEle. E eu não estou dizendo que foi fácil. São 1 ano e 7 meses. Mas o Senhor começou a me guiar em jejuns. Antes disso, eu preciso dizer, eu não conseguia jejuar, pastor. Por causa do quê? Porque eu tinha essa dificuldade na área da alimentação. E eu fui sempre uma jovem que jejuava. Sempre jejuei, desde a minha adolescência. Sem minha mãe pedir, meu pai pedir. Eu sempre gostei de jejuar e orar era uma coisa para mim que eu amava. Mas como foi piorando, os anos foi passando e foi piorando, eu não estava conseguindo jejuar. Então eu comecei meu processo, comecei com oração e leitura. E o Senhor foi exigindo de mim, agora você ora 5 minutos a mais, agora você lê um capítulo a mais, agora você lê mais 5 minutos, agora você lê... E eu fui aumentando a minha medida, Aí o Senhor foi me fortalecendo. E conforme eu fui me fortalecendo, aí Ele foi mostrando. Porque conforme eu estava pronta para Ele me mostrar... Aleluias, é isso aí, Cat. Você precisa estar pronto para Ele te revelar. Você vai chegando numa medida que Ele fala, agora você aguenta a revelação. Agora você aguenta lutar contra esse inimigo. Agora você tem como ter essa revelação. Porque eu vou te dar. Você vai estar tão sensível que você vai ouvir a instrução. Ele vai falar assim, ei, tá a compulsão aí. Aí eu falei, e aí, Senhor? A compulsão está aqui, o que eu faço? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou assim, você não sabe? Peraí, comece jejum. Aí agora você começou a jejuar? Agora começa a orar. Aí o Senhor falou assim, você vai jejuar 24 horas. Eu falei assim, eu não estou conseguindo jejuar 12, como é que eu vou jejuar 24? E ele falou assim, eu vou te ajudar. Quando eu consegui fechar meu primeiro jejum de 24 horas, eu dobrei o meu joelho. E eu falei, agora começa. E o Senhor falou, agora vai começar a quebrar as correntes. Porque eu estava presa, sem conseguir o jejum. Eu estava orando e estava lendo. Só que Ele falou, ainda falta uma coisa, o jejum. Porque para quebrar as correntes, tem que estar em jejum. Você tem que estar sensível. Você tem que estar separado. E o jejum não era só do alimento. Era separar. Onde o Senhor começou a me falar, separa. Se purifica, se limpa, que eu vou começar a fazer. E eu vou correr aqui para eu conseguir chegar ao final onde o Senhor quer falar. E o Senhor começou a me mostrar. E uma coisa que eu preciso falar aqui, tem relação a essa área física, que era uma coisa que estava junto. Normalmente, eu fazia isso quando eu sentava na frente da TV e eu não queria fazer nada. E eu ficava no telefone assim, ó. Aí o Senhor falou assim, você está perdendo tempo com isso. É uma perca de tempo que você está aí, fazendo nada frutífero para o Espírito. Então você está, como que fala? Não, você está, susceptível
a outras coisas, porque eu estava perdendo o meu tempo lá, fazendo coisas que não estavam nem me ajudando a crescer no físico, lendo ou alguma coisa, e nem no espiritual. Quando eu sentava para começar a fazer assim, ó, no meu celular, aí vinha assim na minha mente, vai lá comer. Pega um salgadinho, aí pega um refrigerante. Agora que você comeu um salgadinho, pega uma bolacha doce, porque você comeu salgado, aí eu ia lá buscar. Aí eu estou lá, ó. Ou era o Netflix. Netflix, um filme atrás do outro. Aí, agora que você comeu doce, come algo salgado de novo, porque está doce a boca. Aí ia. E isso eram horas que iam ali. E isso, claro, não era todos os dias, eram crises que eu tinha. E o ponto final que eu quero dizer que chegou foi quando um dia eu fiz uma sobremesa, que todo mundo gosta dela, e sobrou metade da travessa. Só que já tinha uns 3 dias já, sabe? Já era para ter ido para o lixo, e eu deixei lá na geladeira. E eu estava triste naquele dia, estava muito triste, aconteceu umas coisas, eu falei assim, eu vou comer sobremesa de eu ir para o culto. Eu já estava pronta, com roupa de ir para o culto, vim para o culto. E eu peguei e fui comer. E o Douglas estava, né? Ele gosta de dar uma dormidinha antes de vir para o culto. Eu falei, vou comer. Só que eu fui comendo, e fui comendo, e fui comendo, e fui comendo. Chegou a hora de ir para o culto, levantei e vim. No caminho, comecei a passar mal. Quando eu comecei a passar mal, o Douglas teve que parar o carro para mim. E naquele dia, o Espírito Santo falou comigo, basta. Porque eu passei mal, porque eu comi além do que era necessário. E eu estava vindo para o culto. E ali o Senhor começou a falar comigo, chega. E aí o Senhor começou a me revelar em Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí o Senhor trouxe uma revelação para a minha vida. Porque o Senhor precisava curar, porque eu abri uma porta na imaginação. Então, para eu chegar nesse cativeiro do meu físico, ele precisava primeiro curar a inferioridade. Ele precisava primeiro a insatisfação, a comparação, e a imaginação precisava ser fechada. Quando fez isso, aí o Senhor começou a quebrar as correntes. E eu queria até ter trago um bonequinho, porque quando o Senhor vai me trazendo as coisas, é como se Ele fizesse um desenho para mim na minha mente. E é como se você tivesse preso assim, com as 2 mãos. E as correntes, sabe? Uma corrente numa mão, num braço, outra no outro, outra na perna e outra perna. E eu estava presa. E o Senhor começou a trazer isso para mim, porque eu estava presa em correntes, numa prisão. E eu precisava ser liberta disso. Então o Senhor começou, e o Senhor começou, e o Senhor começou. Saiu a compulsão, saiu a glutonaria, saiu a insatisfação, saiu o exagero, saiu o enfeitiçofone, saiu a voracidade, saiu a obesidade, a perca de tempo. E por causa disso tudo, eu tinha desenvolvido a diabetes na minha vida. E na minha gravidez, foi onde eu lutei contra a diabetes. Porque eu não queria que as minhas filhas tivessem. E foi onde o Senhor mostrou que na minha linhagem tinha diabetes, nas minhas avós tinha diabetes. Eu estava com sintomas de diabetes na gravidez e queriam atingir as minhas filhas, tanto a Melissa quanto a Isabela. Mas foi quando eu gerei a Isabela, ela foi gerada no meu ventre durante uma libertação. E o Senhor está dizendo, não toma o remédio para diabetes. Ele falou isso para mim, tá, gente? Ele falou, não toma. Porque eu vou te libertar disso. E eu vou te curar. E você não vai precisar de remédio. E a sua filha não vai ter diabetes. E eu passei por esse processo. E a Isabela nasceu. A primeira coisa que eles fizeram foi furar o dedinho dela para saber do açúcar. E a médica virou, o açúcar dela está normal. Foi aonde eu glorifiquei o nome do Senhor. E o Senhor trouxe essa cura sobre a minha vida. Então foi quebrando as correntes. Só que depois que saiu todas essas correntes, esse ano, depois que eu tive a Isabela, eu ainda não consegui emagrecer. Eu estava com um peso muito acima do que eu deveria estar.
E eu comecei a chegar num ponto de que aquilo estava começando a me deixar triste, porque eu sabia do processo que eu já tinha passado, que as correntes já tinham caído, muita coisa. Eu consegui, a minha vitória foi quando eu consegui comer um pedaço de torta e ficar satisfeita. Eu já não tinha mais compulsão alimentar. Nas minhas festas, eu já não tinha mais o exagero e sobrava aquele tanto de comida. Eu comecei a ver os frutos do que o Senhor estava tirando. E eu comecei a ver, só que eu estava stuck no mesmo peso. E eu comecei a falar, Senhor, qual é o problema? O que eu estou fazendo de errado? E o Senhor falou assim, você não está fazendo nada de errado. Clama a mim e eu vou te responder. Faz um jejum agora. E comecei o jejum e o Senhor me deu um sonho. E neste sonho, o Senhor me mostrou, eu estava num cativeiro, que tinha várias prisões. Só que eu não estava atrás das grades mais. E eu não estava mais com as minhas mãos presas. Mas eu vi outras que estavam. Mas eu estava num cativeiro. E era como se eu tivesse, Priscila, fora do meu corpo, vendo eu lá. E eu estava assim de cima vendo. E eu me vi nesse sonho. Eu me via com um espelho na mão. Eu estava com o espelho na mão. E eu estava ali linda, eu via eu linda, eu estava linda. A imagem que Deus me deu, o meu corpo que Deus me deu, pode não ser o perfeito, mas Deus me deu esse corpo e era uma imagem linda. Só que eu olhava de fora e tinha um espelho na minha mão e um demônio do lado, falando assim, olha como você é feia. Olha como você está. E eu, na imagem do espelho, eu estava deformada. Só que eu, na realidade, eu estava com uma imagem perfeita. Só que eu olhava para o espelho e eu falava assim, nossa, eu estou deformada. Eu me via gorda, me via feia, e eu acreditava na imagem do espelho. Só que o Senhor me mostrou que eu não estava daquele jeito. E o Senhor me mostrou um espírito falando para mim, você é isso, você é aquilo. E quando eu acordei, eu levei um susto, eu acordei e veio essa palavra, deformidade. E eu comecei aquilo, tentar digerir aquilo e dobrei os joelhos. E comecei a orar, e eu comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu sei que o Senhor já me libertou de muitas coisas. E eu comecei a orar, e o Senhor começou a me trazer a memória de quantas vezes quando eu estava lá normal na minha casa, eu ouvi uma voz falando, para que você vai fazer dieta? Come mais um pouco, você já está gorda demais mesmo. Ah, é só hoje, não tem problema. Amanhã você começa. E eu dava ouvidos a essa voz. E o Senhor me trouxe que quantas vezes, depois que eu tive as minhas 2 filhas, eu cheguei no meu espelho e eu falava essa palavra. Meu Deus, como eu estou deformada. E o Senhor, de joelhos dobrados, o Senhor me começou a trazer a memória. E o Senhor começou a falar, hoje, eu estou te entregando aquele que te manteve no cativeiro por todos esses anos. Ele se chama deformidade. E a missão dele era te deformar. Desde os teus 12 anos de idade, ele foi tentando todos os jeitos e maneiras para deixar você fora da imagem que Deus te deu. E ele falou assim, hoje eu te entrego ele. E eu comecei a chorar, porque o Senhor me revelou exatamente como ele agia na minha vida. E o Senhor começou a me explicar, todas as cadeias que você tirou, você já está livre delas. Você não tem mais obesidade, você não tem mais compulsão. Você pode comer, que você não vai ter mais compulsão. Você vai ter limites agora. Mas você ainda estava presa num cativeiro, e é por isso que você não conseguiu voltar ainda ao seu peso. Mas hoje eu estou te entregando isso nas tuas mãos. E eu dobrei os meus joelhos, e o Senhor me mostrou exatamente como era esse espírito. E o Senhor me levou a uma imagem de como ele era totalmente deformado, e o princípio dele é a gula, de comer com voracidade. E o Senhor começou a me mostrar, e ele queria te deformar, te deixar sem forma, porque eu te dei uma imagem, quando você saiu do ventre da sua mãe, eu te dei uma imagem, e ele queria transformar essa imagem. Então aí o Senhor começou a falar assim, agora dobra o seu joelho, e eu te dou a autoridade, e eu te dou o poder, você pode expulsar, que vai sair da sua vida hoje, e hoje você vai estar livre. E eu dobrei o meu joelho e eu disse, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu rejeito isso na minha vida. E naquele dia
saiu de mim como se fosse uma bola, com umas gosmas, assim, literalmente, branca, gosmento. E quando eu levantei, eu falei, estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Aleluias. E aí, eu falei, agora estou livre, vou virar um palito. Não virei um palito. Estou livre! É onde o Senhor me ensinou agora. Pode ser pôr de pé, em nome de Jesus. Eu vou finalizar com vocês de pé. Aí o Senhor falou assim, agora calma. Quantos anos você ficou ali? Desde os seus 12. Agora é um processo de cura. Só que, né, como eu falei, nós seres humanos, a gente tem pressa para tudo. E eu falei, eu quero emagrecer rápido. Quero emagrecer rápido. E nos dias que o Senhor me pediu de jejum, eu estava de jejum esperando a instrução do Senhor, veio na minha mente, eu vou tomar essa tal de injeção que estão dando, porque está todo mundo emagrecendo. E o Espírito Santo disse para mim, você não vai tomar. Porque se você tomar, você vai abrir uma outra porta. E tudo que eu fiz não vai ser para minha honra e para minha glória. E eu não divido a glória minha com ninguém. E ele falou assim, você não vai tomar. E eu falei, ok, Senhor, eu não vou tomar. Mas então eu vou fazer esse propósito que o Senhor está me pedindo. Mas eu quero uma prova. Eu falei, Senhor, eu vou fazer os 40 dias que o Senhor pediu. Que Ele me pediu 3 propósitos de 40 dias. Porque Ele falou, você foi liberta, agora eu vou te curar. E quando Ele me pediu o primeiro propósito, eu fui um pouco audaciosa. Falei, ok, eu não vou tomar o remédio. Não vou tomar nenhum remédio, nada. Mas eu quero perder 40 pounds nesses 40 dias. Ele falou assim, ok. Então, você vai levantar, vai fazer o seu exercicinho todos os dias, porque a gente quer uma fórmula mágica e não existe, tá? Existe um esforço a ser feito. Ele falou, você vai fazer o que você pode, que é fazer o seu exercício, você vai melhorar a sua alimentação, que eu vou te dar o que você vai comer, e você vai fazer esses 40 dias. E quando você subir na balança, você vai ver que eu fiz. Deu os 40 dias, eu não contei para ninguém, nem para o meu marido. Quando eu subi na balança, eu tinha perdido 37 pounds em 40 dias. Nem com nenhum remédio que eu já tomei. E eu já tomei vários remédios poderosos. Eu perdi isso tudo. Aí o Senhor falou assim, eu estou com você agora, faz mais 40. E eu fiz mais 40. E quando eu subi na balança, foram mais 20 pounds. Aí o Senhor falou assim, agora mais 40. E eu falei, é Natal, Senhor. Ele falou assim, mais 40 que eu te capacito, porque não é questão de você comer ou não comer. É porque eu estou te curando. E o que eu estou te curando, eu estou te reconstruindo. Eu estou te ensinando. E no intervalo de eu preciso dizer isso, no intervalo de um jejum para o outro, eu estava dentro de mim, não falei, mas eu estava receosa. Eu falei, meu Deus, e se eu comer e não conseguir voltar, né? Aí o Senhor falou, você está com vontade de comer? Eu falei, queria comer essa torta de limão. Aí ele falou, senta e come. Aí eu comi um pedaço desse tamanho assim. 40 dias sem doce, eu comi. Quando eu comi, eu falei, estou satisfeita. Peguei, guardei o resto da torta. E ali eu comecei a chorar. Porque o Senhor me mostrou que Ele pode libertar. E Ele faz todas as coisas. E hoje eu estou aqui para te dizer que eu estou no meu processo de cura. E eu vou chegar no meu peso que o Senhor me deu, para eu estar saudável. Mas uma coisa que eu preciso te dizer é que o Senhor me trouxe, que às vezes você conseguiu sair de certas correntes, mas ainda você está sobre um domínio de um cativeiro, e você precisa ser liberto disso. E outra coisa que o Senhor me mostrou, que esse espírito de deformidade, ele não veio só para deformar com gordura e deixando gordo. Ele trabalha naquelas pessoas que são extremamente magras, aquelas pessoas que não comem nada, porque não querem engordar. Então, tem várias coisas que, na realidade, é no mundo espiritual que nós precisamos ser curados, que nós precisamos ser libertos. E quando somos libertos, no físico, nós vemos a cura do Senhor. Nós vemos a glória do Senhor na nossa vida. E nesta noite, eu queria dizer a você, ore ao Senhor, porque Ele é um Deus revelador. Assim como Ele revelou cadeias na minha vida, que por anos e anos,
eu tive, hoje eu sou livre. Uma irmã chegou para mim e falou assim: qual é a dieta que você está fazendo? Eu falei: não estou fazendo dieta, eu estou num propósito. Porque hoje, se eu quiser comer um doce, o Espírito Santo falou para mim: pode comer. E eu consigo ter controle sobre aquilo, porque eu não estou mais dominada. Agora o meu Senhor Jesus é quem domina a minha vida. E eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida. Porque Ele é um Deus libertador. Ele é um Deus curador. Ele é um Deus revelador. E às vezes você pode estar passando outras circunstâncias na sua vida. Mas Ele é o Senhor Jesus que entra e transforma. Ele é o Senhor Jesus que entra e cura. Ele é o Senhor Jesus que entra e liberta. O Senhor me mostrou: não tem nada que eu não possa fazer. Porque antes eu ouvia falar das libertações. Mas hoje eu posso dizer que eu fui liberta. Eu fui livre. Então feche os seus olhos nesse momento. E eu queria orar com você nessa noite. Eu falei sobre algumas coisas nessa noite. Eu falei sobre a compulsão, eu falei sobre exagero, o efeito sanfona, eu falei sobre glutonaria, eu falei sobre a perca de tempo, eu falei sobre a obesidade, algumas coisas que atingem a nossa vida. E se você sentir no seu coração, e se você quiser vir ao altar diante de tudo que foi falado aqui, eu gostaria que você viesse ao altar, porque há uma atmosfera aqui de libertação, há uma atmosfera aqui de cura, há uma atmosfera aqui que o Senhor quer revelar a vocês a raiz das coisas. O Senhor quer trazer uma revelação. O Senhor quer abrir o seu entendimento. O pastor sempre prega muito sobre isso, e eu tenho orado muito sobre a minha vida. Lá em Efésios, quando Paulo ora e fala: Senhor, que seja dado um espírito de revelação e sabedoria. E nós, sem revelação e sabedoria, nós não somos nada. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de sabedoria, porque o Senhor nos revela e Ele quer nos trazer. Quando Ele revela, é porque Ele está nos entregando aquilo. Quando Ele revela para você a raiz do problema, é porque Ele já quer te trazer a cura. Quando Ele revela a raiz do problema, é porque Ele já está prontinho para te arrancar de lá. Então, se você pudesse colocar na presença do Senhor agora, feche os seus olhos, não se distrai com nada, porque agora é um momento seu e do Senhor. Há uma atmosfera do Senhor neste lugar, e o Senhor quer trazer revelação. Talvez o cativeiro que você está não é a área física. Às vezes o cativeiro que você está é a outra, de sentimento, de casamento, é com outras áreas. E o Senhor, Ele tem o poder para libertar. O Senhor tem poder para abrir os cativeiros. Ele foi ungido para isso. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Sabe o que o Senhor me ensinou nesses últimos 2 anos? Que nós podemos às vezes estar dentro da casa do Senhor com muitas coisas presas, mas Ele se revela a nós para nos libertar. Ele se revela a nós para nos curar. E Ele está dizendo hoje: eu posso te arrancar de lá, eu posso te tirar de lá, eu posso mover aonde você não está enxergando. Então começa a clamar agora, porque a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer abrir os olhos do seu entendimento. Ele quer trazer uma revelação. Ei, eu não estou aqui. Eu não estou aqui para passar uma fórmula mágica, não. Deixa eu falar algo. Ei, o Espírito Santo vai dizer para você, para cada um de você, o que você precisa fazer. E uma coisa Ele já disse: clama, clama, clama. Vai para o jejum, vai para a oração. Ele pode clamar. Ei, a raiz pode ser a mais profunda que for. Ele é o Deus que vai lá e arranca. Ele é o Deus que vai lá e liberta. Ele é o Deus que vai lá e destrói. Ele é o Deus que destrói. Ele é o Deus que destrói. Ele é o Deus que destrói. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Ele é o Deus que destrói fortalezas. Eu quero te falar nessa noite: Ele é o Deus que destrói fortalezas. Ele é o Deus que destrói fortalezas. Ele é o Deus que destrói fortalezas. Quando eu falei que Ele tem a chave do inferno e da morte, é porque quando Ele me arrancou desse cativeiro, Ele não guerreou
com quem está lá guardando o portão, não. Ele é o Todo-Poderoso. É como se Ele já chegasse com uma luz. Ele vai chegando, e Ele vai pisando, e Ele vai chegando, e a luz vai chegando nas trevas. A luz vai chegando nas trevas. A luz vai chegando nas trevas. A luz não vai chegando nas trevas. As trevas não prevalecem, porque a luz vai chegando. Orabachore, manaracantai. O sorete que toramachore andarabaço. Arabaxê. A luz prevalece sobre as trevas. O Espírito Santo de